Olá, consumidor, está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Somente uma sociedade civil bem informada, unida e comprometida com as causas que defendem os seus legítimos interesses é capaz de impedir abusos e retrocessos de direitos dos cidadãos. O trabalho da ADECO é informar e defender os consumidores cabo-verdianos, mas para isso contamos com o seu apoio consumidor. Continue na nossa sintonia, informe-se e fortaleça os seus direitos. Iniciamos o programa de hoje com a atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial do mês de junho de 2023. O índice de consumo essencial continua diminuindo em São Vicente e neste mês de junho o indivíduo saudável precisa de 20.864 escudos para os gastos essenciais, 39 escudos a menos do que o mês de maio, em que o índice de consumo essencial foi de 20.930 escudos, o que representa uma redução de menos 0,19%. Contrariando o índice de consumo essencial que diminuiu com a baixa do preço do gás butano, o índice de consumo essencial alimentar sofreu um ligeiro aumento de 0,03% com a subida do custo de alguns produtos alimentares, resultando num índice de consumo essencial alimentar de 13.006 escudos neste mês de junho. Já o déficit do salário mínimo do setor público é de menos 23,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 32,9%. Na Ilha do Sal, o índice de consumo essencial também diminuiu, passando dos 28.971 escudos do mês de maio para 28.718 escudos em junho de 2023, uma redução de menos 0,9%, equivalente a 253 escudos. O índice de consumo essencial alimentar seguiu o mesmo caminho, com uma redução de menos 1,3%, ao passar dos 16.069 escudos obtidos em maio para 15.859 escudos no mês de junho. O déficit do salário mínimo do setor público se mantém em menos 44,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 51,2%. A ideia que se tem é que quando o combustível diminui, os preços dos alimentos também tendem a diminuir. Mas nem sempre é assim, como foi o caso de São Vicente, que neste mês de junho o índice de consumo essencial alimentar aumentou separadamente. No passado dia 9 de junho, a convite do Ministério da Economia Digital, a ADECO reuniu-se com as operadoras Unitel T+, e Cabo Verde Telecom e a NOSI na Direção-Geral das Telecomunicações e Economia Digital para a apresentação e socialização do diploma IBE Tarifa Social de Internet. A ADECO foi representada pela membro do Conselho de Direção, Sandra Neves, e pelo representante da ADECO na área de telecomunicações, Sabino Batista, que nos traz um resumo do encontro e as recomendações feitas pela Associação da Defesa dos Consumidores. Caros espectadores, o Governo de Cabo Verde decidiu estabelecer o regime de atribuição de tarifa social para o fornecimento de serviços de internet de banda larga, fixa ou móvel. Em novembro último, a ADECO recebeu da Assembleia Nacional um pedido de parecer sobre uma proposta de lei que altera a Lei nº 34/5/97 sobre o regime geral das pensões do Estado. A ADECO entende que essa proposta de lei influencia diretamente o direito dos consumidores no que diz respeito ao serviço de internet de banda larga, fixa ou móvel. A ADECO acha que a Direção-Geral de Economia é a entidade com competência legal para apresentar essa proposta de lei. Nessa proposta de lei há dois aspectos que mereceram atenção especial da ADECO. São o ponto número 2 do artigo 5 e o ponto 5 do artigo 9. Em relação ao ponto 2 do artigo 5, a ADECO propõe que haja uma consulta prévia antes da fixação do valor da tarifa de fornecimento de internet de banda larga. Em relação ao ponto 5 do artigo 9, a ADECO entende igualmente que se deve fazer uma consulta prévia antes da fixação dos limites de tráfego. Nesse âmbito, no passado dia 9, houve uma reunião
na Direção-Geral de Economia Digital para analisar esses aspectos. Nessa reunião estiveram presentes representantes da ADECO. Foram debatidas várias questões, entre as quais a sustentabilidade das operadoras para que haja competitividade no mercado no fornecimento de serviços de telecomunicações no país. Nessa reunião também a ADECO fez uma proposta no sentido de, numa primeira fase, pelo menos para os centros comunitários, haja o fornecimento gratuito do serviço de internet e, em contrapartida, os centros comunitários procederão à formação de jovens em várias matérias de interesse público. Por enquanto, ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Obrigado. Sentiu que os seus direitos de consumidor não foram respeitados e pediu o livro de reclamações para exercer o seu direito de queixa, mas não o entregaram? Independentemente da desculpa apresentada, nada justifica a recusa do livro de reclamações. Saiba como proceder em caso de recusa do livro de reclamações com a jurista Janiles Oliveira em Informação Jurídica. O livro de reclamações, criado através do Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de julho de 2008, é um instrumento muito importante para assegurar a qualidade dos serviços dos bens disponíveis no mercado, ou seja, que são oferecidos aos consumidores em Cabo Verde. É um instrumento fundamental porque, se cumprir a lei, se as reclamações dos consumidores forem devidamente encaminhadas e as agências de regulação ou a Inspeção Geral das Atividades Econômicas, a IGAI, realizarem a devida inspeção, os prestadores de serviços e os fornecedores de bens terão mais cuidado e atenção para não violarem a lei nem os direitos dos consumidores. Esse decreto-lei vem nos dizer que todos os estabelecimentos de bens ou prestação de serviços aberto ao público são obrigados a terem e disponibilizar o livro de reclamações e devem ter um local bem visível e com caráteres facilmente legíveis para o consumidor, um sinal ou letreiro com a seguinte informação: esse estabelecimento dispõe de livro de reclamações. O livro de reclamações deve ser sempre disponibilizado ao consumidor e disponibilizado sempre que o consumidor solicite, sob pena do consumidor chamar a autoridade policial a fim de remover essa recusa ou de que essa autoridade tome nota da ocorrência e faça chegar à entidade competente para fiscalizar o setor em causa. A folha de reclamação tem 3 vias. O consumidor preenche a sua reclamação numa via que é original e que deve ser enviada à entidade reguladora que fiscaliza o setor em causa num prazo de 10 dias úteis. O duplicado é entregue ao consumidor e o triplicado, por fazer parte integrante do livro de reclamações, dele não pode ser retirado. A entidade reguladora deverá solicitar uma resposta ao estabelecimento sobre o objeto da reclamação. Deve fiscalizar para averiguar a situação e tomar as devidas medidas. Por fim, deve informar o estabelecimento comercial e o consumidor sobre qual medida ou coima é que foi aplicada. O consumidor pode também remeter o duplicado da folha da reclamação à entidade reguladora do setor em causa. O prestador de serviço ou fornecedor de bem não pode recusar o livro de reclamações a um consumidor, nem utilizar qualquer motivo para justificar essa recusa. O encerramento, a perda ou extravio do livro de reclamações obriga o prestador de serviços ou o fornecedor de bens a adquirir um novo. E assim terminamos mais uma emissão do programa da ADECO de informá-lo sobre os seus direitos de consumidor. Nessa luta, é importante que todos façam a sua parte. Por isso, contamos com o seu apoio. Associe-se à ADECO, porque consumidores somos todos nós. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos telefones da Sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30
527 36 45. Praia 971 38 74. Sal 955 33 02. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação, Margarete Lima, e nos controles técnicos, Aldair Dongo. Voltamos na próxima semana celebrando 25 anos em defesa do consumidor.
Olá, consumidor, está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Somente uma sociedade civil bem informada, unida e comprometida com as causas que defendem os seus legítimos interesses é capaz de impedir abusos e retrocessos de direitos dos cidadãos. O trabalho da ADECO é informar e defender os consumidores cabo-verdianos, mas para isso contamos com o seu apoio consumidor. Continue na nossa sintonia, informe-se e fortaleça os seus direitos. No programa de hoje temos os seguintes temas: atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial do mês de junho. A convite do Ministério da Economia Digital, a ADECO participa na apresentação e socialização do diploma IBE, Tarifa Social da Internet. Em informação jurídica, saiba como proceder em caso de recusa do livro de reclamações. Saúde na mesa, sobre rotulagem e a importância de ler os rótulos. Em direitos e deveres do cidadão consumidor, o dever de reclamar. Minuto do consumidor sobre produto sem defeito. A ADECO responde à dúvida do consumidor sobre o direito de indenização em caso de perda de bagagem. Em educação financeira, vamos aprender sobre a disciplina financeira. Em consumo consciente, o aumento do lixo e descarte incorreto no verão. Entenda porque é preciso mudar esse cenário no país. Por último, a importância de associar-se à ADECO. Iniciamos o programa de hoje com a atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial do mês de junho de 2023. O índice de consumo essencial continua diminuindo em São Vicente e neste mês de junho o indivíduo saudável precisa de 20.864 escudos para os gastos essenciais, 39 escudos a menos do que o mês de maio, em que o índice de consumo essencial foi de 20.930 escudos, o que representa uma redução de menos 0,19%. Contrariando o índice de consumo essencial que diminuiu com a baixa do preço do gás butano, o índice de consumo essencial alimentar sofreu um ligeiro aumento de 0,03% com a subida do custo de alguns produtos alimentares, resultando num índice de consumo essencial alimentar de 13.006 escudos neste mês de junho. Já o déficit do salário mínimo do setor público é de menos 23,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 32,9%. Na Ilha do Sal, o índice de consumo essencial também diminuiu, passando dos 28.971 escudos do mês de maio para 28.718 escudos em junho de 2023, uma redução de menos 0,9%, equivalente a 253 escudos. O índice de consumo essencial alimentar seguiu o mesmo caminho, com uma redução de menos 1,3%, ao passar dos 16.069 escudos obtidos em maio para 15.859 escudos no mês de junho. O déficit do salário mínimo do setor público se mantém em menos 44,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 51,2%. A ideia que se tem é que quando o combustível diminui, os preços dos alimentos também tendem a diminuir. Mas nem sempre é assim, como foi o caso de São Vicente, que neste mês de junho o índice de consumo essencial alimentar aumentou separadamente. No passado dia 9 de junho, a convite do Ministério da Economia Digital, a ADECO reuniu-se com as operadoras Unitel T+, e Cabo Verde Telecom e a NOSI na Direção-Geral das Telecomunicações e Economia Digital para a apresentação e socialização do diploma IBE, Tarifa Social de Internet. A ADECO foi representada pela membro do Conselho de Direção, Sandra Neves, e pelo representante da ADECO na área de telecomunicações, Sabino Batista, que nos traz um resumo do encontro e as recomendações feitas pela Associação da Defesa dos Consumidores. Caros espectadores, o Governo de Cabo Verde decidiu estabelecer o regime de atribuição de tarifa social para o fornecimento de serviços de internet de banda larga, fixa ou móvel. Em novembro último, a ADECO recebeu da Assembleia Nacional um pedido de parecer sobre uma proposta de lei que altera a Lei nº 34/5/97 sobre o regime geral das pensões do Estado.
A ADECO entende que essa proposta de lei influencia diretamente o direito dos consumidores no que diz respeito ao serviço de internet de banda larga, fixa ou móvel. A ADECO acha que a Direção-Geral de Economia é a entidade com competência legal para apresentar essa proposta de lei. Nessa proposta de lei há dois aspectos que mereceram atenção especial da ADECO. São o ponto número 2 do artigo 5 e o ponto 5 do artigo 9. Em relação ao ponto 2 do artigo 5, a ADECO propõe que haja uma consulta prévia antes da fixação do valor da tarifa de fornecimento da internet de banda larga. Em relação ao ponto 5 do artigo 9, a ADECO entende igualmente que se deve fazer uma consulta prévia antes da fixação dos limites de tráfego. Nesse âmbito, no passado dia 9, houve uma reunião na Direção-Geral de Economia Digital para analisar esses aspectos. Nessa reunião estiveram presentes representantes da ADECO. Foram debatidas várias questões, entre as quais a sustentabilidade das operadoras para que haja competitividade no mercado no fornecimento de serviços de telecomunicações no país. Nessa reunião também a ADECO fez uma proposta no sentido de, numa primeira fase, pelo menos para os centros comunitários, haja o fornecimento gratuito do serviço de internet e, em contrapartida, os centros comunitários procederão à formação de jovens em várias matérias de interesse público. Por enquanto, ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Obrigado. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Sentiu que os seus direitos de consumidor não foram respeitados e pediu o livro de reclamações para exercer o seu direito de queixa, mas não o entregaram? Independentemente da desculpa apresentada, nada justifica a recusa do livro de reclamações. Saiba como proceder em caso de recusa do livro de reclamações com a jurista Janiles Oliveira em Informação Jurídica. O livro de reclamações, criado através do Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de julho de 2008, é um instrumento muito importante para assegurar a qualidade dos serviços dos bens disponíveis no mercado, ou seja, que são oferecidos aos consumidores em Cabo Verde. É um instrumento fundamental porque, se cumprir a lei, se as reclamações dos consumidores forem devidamente encaminhadas e as agências de regulação ou a Inspeção Geral das Atividades Econômicas, a IGAI, realizarem a devida inspeção, os prestadores de serviços e os fornecedores de bens terão mais cuidado e atenção para não violarem a lei nem os direitos dos consumidores. Esse decreto-lei vem nos dizer que todos os estabelecimentos de bens ou prestação de serviços aberto ao público são obrigados a terem e disponibilizar o livro de reclamações e devem ter um local bem visível e com caráteres facilmente legíveis para o consumidor, um sinal ou letreiro com a seguinte informação: esse estabelecimento dispõe de livro de reclamações. O livro de reclamações deve ser sempre disponibilizado ao consumidor e disponibilizado sempre que o consumidor solicite, sob pena do consumidor chamar a autoridade policial a fim de remover essa recusa ou de que essa autoridade tome nota da ocorrência e faça chegar à entidade competente para fiscalizar o setor em causa. A folha de reclamação tem 3 vias. O consumidor preenche a sua reclamação numa via que é original e que deve ser enviada à entidade reguladora que fiscaliza o setor em causa num prazo de 10 dias úteis.
o duplicado é entregue ao consumidor e o triplicado, por fazer parte integrante do livro de reclamações, dele não pode ser retirado. A entidade reguladora deverá solicitar uma resposta ao estabelecimento sobre o objeto da reclamação. Deve fiscalizar para averiguar a situação e tomar as devidas medidas. Por fim, deve informar o estabelecimento comercial e o consumidor sobre qual medida ou coima é que foi aplicada. O consumidor pode também remeter o duplicado da folha da reclamação à entidade reguladora do setor em causa. O prestador de serviço ou fornecedor de bem não pode recusar o livro de reclamações a um consumidor, nem utilizar qualquer motivo para justificar essa recusa. O encerramento, a perda ou extravio do livro de reclamações obriga o prestador de serviços ou o fornecedor de bens a adquirir um novo. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeira. Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores. Aproveitando que estamos no mês da consciência sobre a segurança sanitária dos alimentos e já que a segurança dos alimentos é assunto de todos, principalmente do próprio consumidor, vamos relembrar com a nutricionista Gisele Mota qual a importância de ler os rótulos em Saúde na Mesa. Dado o cenário epidemiológico e nutricional atual, marcado pelo aumento das doenças crónicas não transmissíveis e mudanças no perfil nutricional da população, pelo crescente excesso de peso, consumo de alimentos processados, ultraprocessados e sedentarismo, torna-se cada vez mais evidente que a alimentação inadequada é um fator de risco modificável relevante para esses desfechos, sendo proposto várias ações no sentido de promover práticas alimentares e estilo de vida mais saudáveis. Dentre essas ações, podemos apontar a rotulagem nutricional e destacar a importância das informações nutricionais no conjunto das estratégias para promoção da saúde, especificamente na promoção da alimentação adequada e saudável, bem como assegurar o direito dos consumidores a informações acerca das características da composição dos alimentos. O rótulo corresponde às inscrições, legendas e imagens ou toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada ou colada sobre a embalagem do alimento ou junto dele, cujo objetivo é possibilitar informação clara e precisa para auxiliar os consumidores a conhecerem o produto que está dentro das embalagens e de modo a realizar a escolha segura, autónoma, racional e consciente. Em Cabo Verde, o Decreto-Lei nº 67 de 2015 estabelece as normas de rotulagem dos géneros alimentícios a serem fornecidos diretamente ao consumidor final. Cabe ressaltar que as informações do rótulo devem estar em português, escrito de forma legível, inapagável e não deve induzir o consumidor ao erro. Deve constar obrigatoriamente no rótulo dos alimentos pré-embalados a denominação de venda, a lista dos ingredientes, o peso ou volume do produto, a data de validade, condições espaciais de conservação, nome ou a firma e endereço do fabricante, local de origem, modo de emprego, teor alcoólico e o lote do produto. No entanto, nem todas as pessoas têm por hábito ler os rótulos. Outros têm dificuldade em compreender corretamente as informações descritas nas embalagens e, pensando nisso, deixamos algumas dicas para facilitar a utilização dessas informações.
Leia com atenção a lista de ingredientes, pois permite-nos conhecer o produto. E esta é organizada por ordem decrescente, ou seja, do item que está em maior quantidade e, por último, aquele que está em menor quantidade. Sendo assim, evite adquirir os produtos que contenham açúcares, gorduras ou sódio entre os primeiros ingredientes da lista. Evite produtos com ingredientes de nomes complicados ou que tenham muitos aditivos, como corantes, conservantes, aromatizantes, realçadores de sabor. Confira as porções na tabela nutricional, pois a quantidade de nutrientes indicados na tabela está relacionada com a porção do produto, que na maioria das vezes corresponde a apenas uma parte do conteúdo total da embalagem. Observe atentamente a percentagem do valor diário. Tenha atenção especial a esse valor para sódio, açúcares e gorduras, tendo em conta que quanto maior for a quantidade destes, menos saudável será o produto. Além disso, o excesso de gordura, açúcares e sódio pode aumentar o risco de doenças. Tem um papel fundamental na compreensão e uso da rotulagem nutricional, para que o consumidor reconheça a importância destas informações para a sua saúde e seja capaz de utilizá-las para fazer as melhores escolhas no dia a dia. Queixas todos temos. O que falta é reclamar e nos lugares corretos. O dever de reclamar, um dever de todo cidadão consumidor, com a jurista estagiária Andrea Soares, em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. O consumidor deve reclamar quando necessário, pois é um dever social e um exercício de cidadania. Não se esqueça de que quem cala consente. Se reclama em instâncias próprias, como nas agências reguladoras do setor ou na ADECO. A melhor forma de reclamar é no livro de reclamação, pois o livro de reclamação constitui um dos instrumentos que torna mais acessível o exercício do direito de queixa, visto que proporciona ao consumidor a possibilidade de reclamar no local onde o conflito ocorreu. O livro de reclamação serve para que o consumidor reclame dos seus direitos que estão a ser violados e também constitui uma exigência do respeito aos direitos do consumidor. Imaginemos que comprou umas sapatilhas para o seu filho e quando chegou em casa, ele foi experimentar e as sapatilhas ficaram muito apertadas e vai ser preciso trocar. Será que o fornecedor tem a obrigação de realizar essa troca? Troca de produtos que não apresentam defeitos. É sobre o que nos fala hoje Simone Delgado em Minuto do Consumidor. Será que o fornecedor ou o comerciante tem a obrigação de trocar um produto que não apresenta qualquer defeito? Este é o tema do programa de hoje no Minuto do Consumidor. A resposta a esta questão é não. A compra de um produto que não apresente defeito ou vício não confere a obrigação do fornecedor ou comerciante em fazer a troca. Este ato muitas vezes é usado como forma de satisfação e fidelização dos clientes. Por isso, é muito importante que o consumidor, na hora da compra e também o próprio fornecedor, informe sobre a política de troca da loja em causa. Conhecendo a política de troca, o consumidor fica a saber sobre os prazos de garantia de troca, onde fazer a troca, se for o caso de uma rede de lojas, as condições da troca, se deve levar a embalagem, o recibo da compra. Para compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, como também compras pela internet ou telefone, a ADECO recomenda que seja concedido ao consumidor o direito de arrependimento, isto é, um prazo de 7 dias para cancelar a compra e devolver o produto. Este prazo deverá contar desde a data da assinatura do contrato ou recebimento do produto. Este é um direito que deveria estar consagrado na Lei de Defesa do Consumidor cabo-verdiano. Um passageiro que viajou de São Vicente para a Ilha do Sal ficou sem a sua bagagem e os seus pertences durante toda a sua estadia, por culpa da transportadora. O consumidor contatou a ADECO porque quer saber se tem direito a ser indemnizado. A ADECO responde com o jurista Elvis Graça. Comprar produtos e serviços faz parte do dia a dia das pessoas. No entanto, nem sempre tudo sai conforme o esperado. É normal que o consumidor se sinta prejudicado quando o que adquiriu ou contratou não atendeu às suas expectativas ou quando sofreu algum tipo de abuso ou constrangimento durante a relação de consumo. No nosso caso, quando o dano tiver ocorrido a bordo do avião ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob o cuidado da transportadora, ela é responsável pelo dano causado em caso de destruição,
perda ou avaria da bagagem registrada e, dependendo da situação, o consumidor tem direito a uma indemnização por danos morais ou patrimoniais, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, o consumidor que sofreu o dano pode pedir a indemnização por dano patrimonial para consertar o prejuízo sofrido. Em caso de indemnização, a responsabilidade pelo atraso, destruição, perda ou avaria da bagagem pode chegar a um valor aproximado de 176.291 escudos por passageiro, a menos que tenha sido contratado valor especial. Em relação aos danos morais, são prejuízos que atingem a honra, a imagem, a integridade física ou psicológica de alguém, causando dor, sofrimento ou humilhação. No entanto, para que o consumidor tenha direito a uma indemnização por danos patrimoniais ou morais, é necessário que fique comprovado que houve um prejuízo moral ou patrimonial causado pelo fornecedor do produto ou serviço. A indemnização pode ser requerida através de uma reclamação por escrito à transportadora aérea o mais rápido possível, na Justiça ou nos órgãos de defesa do consumidor. Mas atenção, a transportadora não será responsável se o dano tiver resultado exclusivamente de defeito da natureza ou ofício próprio da bagagem. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, esse gajo já se cá. Meu Deus, justo nessa altura, não sei. O que é que me tem a fazer? Toda essa crise nesse país, toda a esfetura de luz e água cortou como te liga a pagar. E nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar. Que os materiais de escola que os meninos vão comprar. Para um o que é que não te fazer resolver essa iniciou em situação? junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia, já estamos! Metido vai passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já não conta conseguir. Boa tarde, comadre Mano, e vou-te para lá na Boa Vista. Está direito, e vocês lá? Não está direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, vou ter que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à ADECO, comadre. Desde que começou de seis gabinete de orientação financeira, um bairro para lhes dar-me organizar o dinheiro, te fazendo orçamento familiar, e assim muito usando dinheiro, que mais responsabilidade. Tenta poupar um bocadinho. A ser, mas então esse gabinete de orientação financeira é uma grande ajuda. Eu devia fazer um encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinho assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, este a fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá a poupar. Eu poder associar e pagar aquele sem escudo para mim. Então, também entrei em contato com a ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, de eu família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacão@adeco@gmail.com ou passar na ADECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no gabinete de orientação financeira para um consumo mais sustentável. Muitas vezes compramos sem pensar, gastamos no que não devemos para depois sentir falta no que realmente necessitamos. Por isso, é importante aprender sobre a disciplina financeira, com Herman Freire, em Educação Financeira. A disciplina financeira. Já se viu em uma situação em que seu dinheiro parece simplesmente desaparecer? Gastos inesperados? Contas acumuladas? E a sensação de que o seu salário não é suficiente? Hoje, vamos falar sobre a importância da disciplina financeira e como ela pode ajudá-lo a ter controle sobre suas finanças. Prepare-se para administrar seu dinheiro com sabedoria. A disciplina financeira é essencial para conquistar estabilidade e tranquilidade nas suas finanças. Ela envolve o hábito de planear, controlar
e fazer escolhas conscientes em relação ao seu dinheiro. É a chave para evitar dívidas desnecessárias, alcançar metas financeiras e construir um futuro financeiro sólido. O primeiro passo para ter disciplina financeira é criar um planeamento orçamentário. Anote todas as suas receitas e despesas mensais, incluindo contas fixas, gastos variáveis e possíveis economias. Ter uma visão clara de como seu dinheiro está sendo utilizado é fundamental para identificar áreas onde é possível fazer ajuste e economia. Outro aspecto essencial da disciplina financeira é aprender a controlar os impulsos de consumo. Evite compras por impulso e avalie cuidadosamente a necessidade e o valor que o produto ou serviço terá para a sua vida. Pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso? Ou existem alternativas mais econômicas? Dessa forma você evita gastos desnecessários e consegue direcionar seu dinheiro para o que realmente importa. Por outro lado, é fundamental estabelecer prioridades financeiras. Determine o que é mais importante para você e direcione seus recursos para essas áreas. Seja investir em sua educação, cuidar da saúde, garantir a segurança financeira da sua família ou planear para o futuro. Faça escolhas que sejam alinhadas com os seus valores e objetivos. Por fim, não se esqueça da importância de reservar uma parte do seu salário para uma reserva de emergência. Ter um fundo de emergência é fundamental para lidar com imprevistos financeiros, como uma doença, reparos domésticos ou perda de emprego. Esse colchão de segurança proporciona tranquilidade e evita o acúmulo de dívidas em momentos de dificuldade. Desperta a disciplina financeira que há em ti. Cuida de ti, cuida do seu dinheiro. Calor, férias, viagens, turismo, etc. Com a chegada do verão, o lixo e o descarte incorreto aumentam. Entenda por que é preciso mudar esse cenário no país com Kathleen Silva em Consumo Consciente. Olá, consumidor consciente. Com a chegada do verão, o lixo e o descarte incorreto aumentam. Mas por que é que isso acontece? O que acontece é que o verão é um período de férias e calor, uma combinação perfeita para viajar. E com a explosão de imigrantes e turistas nas ilhas, os municípios não conseguem lidar com a quantidade de lixo acumulado nas cidades. E a enorme quantidade de lixo produzida é uma das principais questões ambientais da era contemporânea. Associada a isso, surge outro problema ainda mais desafiador: a não reutilização adequada desses materiais devido ao consumo desenfreado, ao desperdício e ao descarte incorreto do lixo. Dada a complexidade que envolve esse problema, é necessário procurar medidas para contorná-lo. Ao longo dos anos, o efeito nocivo do descarte incorreto do lixo resultou em doenças e prejuízos expressivos, tanto no âmbito ecológico quanto no social. Assim como na maioria dos países em Cabo Verde, a questão do lixo é extremamente preocupante. Há uma carência muito grande em alguns serviços básicos, como a falta de investimentos na área do saneamento. E segundo dados oficiais, os mais de 520 mil habitantes produzem mais de 220 toneladas diárias de resíduos sólidos. Quanto a todo esse lixo produzido, a maioria dos municípios tem lixeira oficial a céu aberto, apesar de existirem muitas não oficiais e aterros sanitários. Embora a estratégia para melhorar a questão dos resíduos sólidos faça parte da Política Nacional de Prevenção e Gestão dos Resíduos, PENGER, pouco se tem feito para mudar esse cenário. Tudo isto converge para a adoção de comportamentos inadequados e ações prejudiciais que levam ao descarte incorreto do lixo. A ausência de uma visão sistémica também colabora para essa realidade. Isso porque não há uma divulgação adequada sobre o destino dos resíduos e dos problemas de saúde pública decorrentes dos seus impactos. Com isso, a tendência é que as pessoas deixem de se preocupar com o lixo depois que ele é retirado da porta da sua casa. Entretanto, quando o caminhão recolhe os resíduos domésticos, o problema do lixo não desaparece. Pelo contrário, o descarte incorreto do lixo resulta em problemas gravíssimos e que colocam em xeque questões estruturais relacionadas à saúde coletiva e ao meio ambiente. Nesse sentido, o Governo, a sociedade, você que me ouve lá em casa, que faz parte da sociedade, e entidades públicas e privadas comprometidas com o saneamento, precisam fomentar medidas educativas que viabilizem soluções mais eficazes quanto ao destino dos resíduos. O PENGER prevê a redução de resíduos sólidos por habitante, mas quando o lixo é produzido, é preciso que haja a disposição final adequada.
Para isso, a norma estabelece que a responsabilidade pelo ciclo da vida dos produtos deve ser compartilhada. Desse modo, os órgãos competentes precisam enfatizar a destinação correta do lixo, bem como incentivar a reutilização e a reciclagem e minimizar os impactos causados pelos problemas ambientais, sociais e económicos decorrentes da manipulação inadequada dos resíduos sólidos. No entanto, o cenário cabo-verdiano é de muita lentidão nesse processo. Vários municípios ainda estão se organizando para a adequação de uma gestão sustentável dos resíduos. Um trabalho em conjunto com a iniciativa privada pode contribuir para a adoção de uma postura mais consciente e responsável e ainda ecologicamente correta em relação aos problemas do lixo. Também é necessário acreditar no poder transformador da educação como linha de base para essa mudança comportamental. A partir de uma nova postura, é possível repensar o conceito de resíduo não mais como um material sem uso, mas sim como uma matéria-prima que deve retornar à cadeia produtiva. Essa mudança de paradigma é essencial tanto para reduzir o descarte incorreto do lixo, quanto para a redução do próprio consumo. E como diminuir a quantidade de lixo nessa época do ano? A melhor forma de diminuir a quantidade de lixo nessa época é utilizar produtos reutilizáveis. Quanto ao plástico descartável, a melhor solução é evitar o seu consumo. Use copos de vidro, use copo de plástico durável e garrafas reutilizáveis. Também é válido carregar uma bolsa reutilizável quando for passear. Assim, se você comprar alguma coisa pela rua, não vai necessitar daquela bolsinha de plástico. O consumo consciente é a forma mais fácil e acessível para cada um fazer do mundo um lugar melhor para todos. Até a próxima semana. A ADECO completou 25 anos da existência e você ainda não sabe qual a importância de associar-se à ADECO? A hora é agora. Informe-se, associe-se, reclame e defenda os seus direitos, consumidor. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 33 02. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim terminamos mais uma emissão do programa da ADECO de informá-lo sobre os seus direitos de consumidor. Nessa luta, é importante que todos façam a sua parte. Por isso, contamos com o seu apoio. Associe-se à ADECO, porque consumidores somos todos nós. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações.
através dos telefones da Sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 5 27 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 33 02, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação, Margarete Lima, e nos controles técnicos, Aldair Dongo. Voltamos na próxima semana celebrando 25 anos em defesa do consumidor.